Temos muito que agradecer ao Senhor por cada um deles, a forma como aconteceu. E a gente tem pedido assim para os irmãos se prepararem para dar alguma palavra, testemunho. Na verdade, esse é o primeiro encontro maior que a gente tem depois desses encontros. E a gente queria ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o que Deus falou ao seu coração e como o Espírito ensinou alguma coisa nesses dias. Nós vamos praticamente ter 2 momentos curtos, um agora pela manhã e uma à tarde aí, fechando o nosso tempo. Então não tem muito tempo, mas a gente queria meio que priorizar um pouco disso, até para que a igreja possa também ser edificada dessa palavra sua, né? A gente tem testemunhado, tanto o Marcelo quanto eu, que foram 2 momentos muito, muito preciosos. Tempinho com os solteiros, com os jovens, a presença de quase todos aí dos nossos jovens, e um tempo assim de muita edificação, muita presença de Deus ali. Palavrinha que Deus trouxe ao coração do Ivan, do Marcelo, meu coração, poder compartilhar essa palavra com os jovens e ouvir os testemunhos deles também naquele momento e como Deus tem agido no meio deles. Então foi um tempo muito rico também para nós, né? A gente cresce muito nesses momentos. Tivemos ali a ajuda de alguns irmãos casados também que cooperaram com o tempo. E no outro momento, o tempo com os jovens, com os casados, os jovens nos ajudaram também. Então foi um tempo também de servir, né? Isso também é muito precioso para a vida da igreja. Então a gente se sente um pouco mais família, a gente tem aquele aconchego ali bem nosso de família. E o Senhor esteve falando, esteve ministrando aos nossos corações naqueles dias, né? Então eu queria fazer assim, vamos começar com os jovens, agora pela manhã, dando uma oportunidade para algum de vocês que quer dar uma palavrinha, lembrando das palavras daquele final de semana. Sei que vocês anotam mais do que os mais velhos, então de repente puxar suas notas aí e lembrar aqui algumas verdades, talvez seja um ponto de partida, fazer assim. Dá uma olhadinha rapidinho aí, vocês que são os jovens que tiveram um retiro, dá uma olhadinha nas suas anotações do retiro, faça a vista rapidinho se tiver com você e veja aí algo que Deus falou no seu coração, que você gostaria de trazer aqui para os irmãos, lembrando essa palavra que Deus deu naqueles dias. Bem rapidinho, tem um grupo bem grande aqui de jovens, eu acho que é possível fazer isso bem rápido. Irmãos, na verdade eu vim falar sobre o momento que a gente teve com os casais, né? Vários jovens, a maioria dos jovens acho que estava lá, boa parte. E quando foi nos dada a missão de fazer o jantar de casais, né? Aí o senhor disse assim, a gente vai ter que improvisar aqui, não tem tantos recursos, vamos ver o que é que dá para fazer. E aí eu presenciei tanto no pré-encontro, né, no pré-jantar, nas semanas que antecederam, quanto lá nos momentos que estavam juntos, um sentimento de cooperação, de comunidade muito grande. Porque enquanto a gente fazia as organizações, a gente precisa de tantos pratinhos, de tal ingrediente, aí o pessoal ia no Alecrim comprar, ia buscar, não vai deixar na minha casa, não, deixa na casa do outro, vai pegar tal. E quando estávamos lá em Bonfim, na preparação das comidas, né, as meninas tiveram participação especial nisso e na hora do jantar, não, tá faltando isso, pega ali, leva, não, pega isso. E a gente estava sempre trabalhando assim nos bastidores, né, enquanto vocês estavam lá apreciando escargot, essas coisas. Mas a gente estava lá correndo, mas com alegria, né? Ninguém estava reclamando assim, né? Quem reclamou depois foram as nossas pernas e correr, agachar, pegar, mas foi muito legal. E me lembrou um texto, um versículo, na verdade, que é de um texto muito conhecido, de Atos 2, 42 a 47, só que um versículo que às vezes passa por cima e que a gente não percebe, que é o Atos 2, 42, aliás, Atos 2, 44, que
fala, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, às vezes a gente lê Atos 2, 42 e 47, fala sobre que a igreja crescia e tudo, mas que, na verdade, havia um sentimento de união. E eu pude presenciar isso lá no nosso encontro. Assim, eram pessoas que se conheciam, eram pessoas que eram amigos de verdade, que contavam uns com os outros. E mesmo um trabalho que era feito, a gente estava feliz, a gente estava sorrindo, satisfeito. Eu tenho certeza que todo mundo adorou o momento. Tanto vocês que comeram escargot enfim, croissant. Mas foi muito legal. Pra gente foi muito legal, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que qualquer um que participou, e os que não participaram, se pudessem ter ido, com certeza teriam ido. E foi uma bênção também. Esse sentimento de união e esse sentimento de comunidade, né? Nós tínhamos todos o mesmo objetivo, né? Servir vocês, servir ao Senhor e ser igreja, né? Essa acho que resume o que a gente fez ali. Eu vim falar, na verdade, do retiro de jovens que teve, e uma palavra me marcou, assim, me chamou a atenção lá, né? Que foi quando meu pai estava compartilhando sobre os tesouros no céu e tesouros na terra. Aí o texto de Mateus 6, 19 ao 21, ele fala sobre Jesus falando, né? Disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí me chamou a atenção o que o Senhor foi falando para mim durante o próprio retiro, né? Que falando sobre se for ver, fala muito sobre investimento. Onde eu vou investir? No céu ou na terra? Porque se eu investir no céu, o meu tesouro está no céu. E meu coração está no céu. Se eu investir em tesouros na terra, em acumular para mim tesouros na terra, é porque o meu coração está nessa terra, né? É por isso que meu tesouro está aqui. E eu fiquei pensando assim, o que seria investir tesouros no céu? Foi até uma pergunta que meu pai fez. O que é acumular tesouros no céu? O que são tesouros no céu? Tipo, né? E a palavra não está dizendo aqui o que são. Mas quando a gente vai ver os outros ensinos de Jesus e a própria prática dele, a gente vê que tem a ver com investir em coisas eternas, né? Investir em pessoas. Foi algo que Deus colocou no meu coração, né? Quando eu invisto na vida de uma pessoa que eu estou evangelizando, na vida da minha família, eu estou investindo em coisas que são eternas, né? Na formação de coisas eternas. Então, que a gente seja rico nos céus, né? Seja rico, esteja abençoando a vida do irmão que está fraco. Quando a gente ora por alguém, a gente está acumulando tesouros nos céus, um galardão nos céus. Né? Quando a gente jejua, quando a gente está junto aqui, que dá uma palavra de ânimo para alguém que está desanimado, ou de exortação para alguém que está errado, né? Andando errado, a gente está acumulando tesouros no céu. Né? E quando isso que Davi falou também, quando a gente está juntos mesmo, assim, nem seja para cozinhar juntos, para passar um dia juntos, para servir, a gente também está acumulando tesouros nos céus. O nosso coração, assim, seja um coração simples, né, como de Jesus, para entender o que é que vale a pena mesmo, o que é que vai ficar para a gente quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. São as coisas eternas. Deus abençoe vocês. Próximo jovem. Cadê vocês? Vai, bebê. Eu queria compartilhar sobre o encontro de jovens também. E no primeiro dia do encontro, o Marcelo pediu para a gente meditar num versículo que tem no final do capítulo 8 de Mateus, que é que quando Jesus termina o Sermão do Monte, fala que as multidões se admiravam com a doutrina de Jesus. Isso para mim veio de uma forma nova, assim, eu nunca tinha tentado para isso, para essa palavra e para a grandeza que é isso, assim, das pessoas se maravilharem com a doutrina de Jesus. E eu lembrei que a gente precisa se maravilhar com os ensinos do Senhor, precisa amar a palavra do Senhor, os mandamentos. E lendo o Salmo 119, eu queria compartilhar aqui um versículo que fala sobre isso, sobre a gente amar a palavra do Senhor, amar os seus ensinamentos.
Salmo 119, versículo 97. 97 ao 104. Fala assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio dos meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os teus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. E isso me animou assim, a estar buscando a palavra e estar vendo na palavra do Senhor as maravilhas mesmo de Jesus, do caráter do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus ensinos, para que eu os obedeça com o coração alegre, com o coração realmente disposto. E é isso. E em relação só a complementar o que Davi falou do serviço quando a gente trabalhou no retiro de casais, foi muito bom, assim, e eu saí de lá com um coração muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de servi-los. E como é bom, assim, como a gente aprende no serviço a abrir mão, a estar ali se doando pelo outro, e como nos unir como jovens, os jovens que estavam lá, a gente saiu de lá, acho que, mas com a sensação de a gente aproveitou aquele tempo para estar junto também, para estar dando suporte um ao outro. E foi muito bom, foi um prazer servi-los e que a gente tenha sempre esse coração disposto a estar se doando pelo outro. Aleluia. Bom, queridos, assim como todos estão falando, eu queria compartilhar também sobre esse último encontro dos casais, porque ficou bem marcado, especialmente para mim, porque assim, a gente tem sempre a oportunidade de estar lá, irmão. Seja existem sempre algumas oportunidades de irmos para lá, seja para só estarmos lá em algum feriado, alguma coisa assim. Às vezes tem encontros lá, como teve em outras oportunidades, e às vezes tem essas ocasiões especiais. Mas dessa vez foi especial para mim porque, como o Davi falou, eu senti essa coisa diferente, que o Davi também falou. Estávamos tão juntos que às vezes tarefas que no dia a dia a gente fica resmungando, fica chateado sem ter que fazer, foi muito proveitoso, assim. Seja lavar os pratos, seja arrumar, seja qualquer coisa que a gente fez lá, foi muito bom, assim. Eu queria testemunhar que dessa vez todos estavam muito unidos, mais do que nunca, e eu senti assim, esse momento como um momento que o Senhor estava ali, mais do que em outras vezes, sabe? E a gente servindo vocês, assim como Jesus, o próprio Jesus serviu, eu estava muito alegre ali, eu estava em plenitude, assim, eu estava sentindo o Senhor mais do que nunca, no serviço, na comunhão com os irmãos, com os jovens, com os casados também. E foi um tempo maravilhoso, assim, na presença do Senhor. Aleluia. Só para a gente experimentar um pouquinho do que Deus falou, né, nesses dias. Tempo muito precioso da palavra e graças a Deus por isso. Deixa eu pedir para vocês que estão aí atrás, se não tem uma razão de estar aí atrás, sentem aqui junto conosco, por favor, vocês que estão em pé, todos vocês. Fica parecendo que a gente está com um pouco de segurança atrás, assim, esperando acontecer alguma coisa. Então, tome suas cadeirinhas, por favor. Vamos juntar aí todo mundo pertinho. Ficar juntos. Tem muito lugar, dá para sentar todo mundo. Aleluia. A gente vai fazer assim, para não demorar muito mais, o propósito é a gente
e até mais tempo de comunhão juntos, a gente queria rapidamente compartilhar para vocês um pouco dessa palavra que foi dada aos jovens, por Ivan, por Marcelo e por mim. Então são 3 momentos muito curtos, mas para que vocês também participem um pouco dessa palavra, que na realidade vai ser expandida nos próximos dias aí, com a ministração nossa, e virá a seguir. Mas nós vamos fazer isso aqui para você acompanhar um pouco e poder também ser abençoado por essa palavra. Então o Ivan vai começar aqui com a palavra dele, depois eu com a minha palavra e o Marcelo com a dele. Palavrinhas curtas, mas só para você saber um pouco daquilo que o Espírito nos falou ao coração e que nós falamos para eles. E como pais também é importante que a gente escute essa palavra, que os nossos filhos estão escutando, e até coopere com eles aí para que eles possam compartilhar e viver essa palavra. Em nome de Jesus. Quando os pastores me pediram para cooperar um pouco nesse tempo junto com os jovens e para ministrar alguma coisa para eles, e eu se distribuí alguns tópicos, né? E entre esses tópicos estava aquele texto de Jesus que ele fala do não acumular tesouros na terra, mas sim nos céus, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E de imediato eu me identifiquei com aquele texto, porque a Bíblia fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. E meu coração já faz muito tempo que vem se enchendo essa necessidade de lembrar da nossa condição de peregrinos e forasteiros, de que não temos uma terra permanente aqui, de que aqui a gente está de passagem, que a gente não pode se atrapalhar com esse mundo aqui. Isso não tem a ver só com dinheiro, qualquer coisa assim, mas o coração em si, né? Até mesmo coisas lícitas assim, que a gente pode viver aqui nessa terra, desfrutar delas, mas que a gente não deixe o coração se prender a ela. Então, foi com base nessa identificação que eu escolhi aquele texto, que é um texto que fala de riquezas, fala de bens, e a gente sabe como o coração do homem é tentado, né? A ter, a conquistar, a possuir, a acumular, né? Como a Bíblia fala. A condenação da palavra é acumular para nós outros, né? Para a gente acumular coisas para nós. E não é nenhum pecado ter bens, a Bíblia não diz que é pecado, mas fala sempre das dificuldades do ter e como isso se torna muitas vezes um laço. E a Bíblia orienta que sentido deve ter essas coisas, né? A posse dessas coisas deve ser para abençoar outros, não virar apenas algo para nosso próprio gozo, né? Particular. E uma das coisas que me motivou também a falar para isso com jovens é porque eu lembrei disso, eu falei isso para os jovens, é que os jovens estão começando a vida, né? Estão começando a construir alguma coisa, a definir uma carreira, uma profissão, a começar de alguma forma comprar algumas coisas, né? Ter sua casinha, ter seu carrinho, ter algumas coisas que, de novo, né? Não tem nada de errado nisso, mas no meu coração estava disposto para alertá-los. Não que eles não fizessem isso, não compre casa, não compre carro, bota uma tendazinha aí no terreno baldio, vá morar lá, não é essa a intenção. Mas é dizer, olha, vão caminhando, olhando para essas coisas, sempre com um equilíbrio no coração, de não se deixar prender essas coisas, né? E de que, mesmo que sejam as coisas mais simples, mas que o coração não se esqueça que Jesus pode voltar a qualquer momento, que nós estamos aqui de passagem, que esse não é nosso lugar, porque se a gente tirar os olhos dessa expectativa, a gente pode se frustrar aqui olhando para essa terra. Então, eu sei que é natural, nós como pais, né? Todo mundo que é pai tem seus filhos, vai querer o quê? Que seus filhos caminhem, né? Saiam de casa, construam seus próprios lares. Para isso eles têm que ter trabalho, tem que ter alguma renda, tem que ter construir algum patrimônio, nenhum problema quanto a isso. Mas o risco para mim, e eu coloquei esse risco para o meu coração em primeiro lugar, é que esse empurrão, esse incentivo, essa encaminhada para os jovens construírem sua carreira, seu patrimônio, né, normal, de um lado, uma família, que esse empurrão não seja tão forte a ponto de depois a gente querer pegar eles de volta e não conseguir mais, porque eles estão tão empolgados com a carreira, isso pode atrapalhar
Então, mesmo sendo coisas lícitas, essas coisas podem atrapalhar. Eu queria só finalizar com uma frase que eu citei, que não era minha, foi uma frase de Marcos Moraes, quando ele estava falando sobre a questão a pergunta era sobre trabalho da mulher, né? A mulher trabalhar, pode trabalhar, não pode trabalhar, como é que funciona isso? E havia um questionamento, dizia assim, e a mulher não tem uma carreira, ela não tem uma carreira para desenvolver, ela não pode ter direito a ter uma carreira? E a resposta de Marcos, no primeiro momento, foi, não, a mulher não tem carreira para desenvolver. E essa resposta, apesar de ser aparentemente assustadora, opa, isso é machismo, isso aí é esquisito demais, Marcos diz, nem a mulher, nem o homem tem carreira nenhuma para desenvolver aqui nessa terra. Nós temos um trabalho, nós temos que trabalhar, temos que manter nossas casas, temos que desenvolver alguma atividade profissional, isso não é errado, mas a gente ter aquele alvo de ter uma carreira aqui na terra, isso pode contaminar o nosso coração. Então, essa fala de Marcos, ela se encaixa com aquilo que eu estava falando no início. Nós estamos de passagem aqui, não temos que estar preocupados em desenvolver uma carreira de sucesso aqui. Nós temos que trabalhar, sustentar, ajudar os outros, cooperar com o nosso trabalho para o reino de Deus. Tudo isso é lícito, mas a gente não pode ter os olhos nessa terra aqui, esquecendo que somos peregrinos e forasteiros. Foi mais ou menos isso que a gente compartilhou numa conversa com os jovens, e creio que essa fala não é só para os jovens, mas é para todos nós, né, que somos igreja. Mateus capítulo 7. Bibi falou o último versículo penúltimo versículo desse capítulo. Na sexta-feira à noite, nós animamos uns aos outros ali a olharem esse texto dessa forma. Versículo 28. E quando compartilhei com os jovens, que foi um tempo de 1h e pouco, a gente vai só fazer o que Ivan fez aqui, fazer um pequeno resumo. Eu saí exatamente desse versículo, voltando aqui de trás para frente. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que palavras são estas? Capítulos 5, 6 e 7. Se a sua Bíblia é aquela Bíblia editada, ela deve estar em vermelho esses capítulos, porque toda a palavra de Jesus em algumas Bíblias ela vem em vermelho. Então essas palavras de Jesus se referem ao capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir, as multidões estavam maravilhadas de sua doutrina. E eu coloquei para os irmãos que não é só o ensino de Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir um orador, aquele cara que fala bonito. Não é muito comum entre nós aqui, não é comum coisa nenhuma, mas sabe aquele orador inteligente que ele vai falando e ele atrai sua atenção, você fica acompanhando. Eu já vi pessoas assim, é muito bom ouvir você, as ideias são claras, as coisas se comunicam facilmente, você facilmente entende. Tem pessoas assim, não tem? Só que no segundo momento, quando você olha a vida daquela pessoa, não tem nada a ver com aquela fluência em falar. A vida não é um modelo. As palavras são bem organizadas, mas a vida particular dele não é um modelo. As multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus, mas dizia, ele ensina com autoridade. Então, naqueles dias lá com os jovens, nós falamos sobre essa palavra de Jesus, tão preciosa, mas a vida de Jesus. E aí eu lembro que eu tentei levar os jovens a pensar assim, como Jesus viveu o reino. As experiências de Jesus, durante a sua vida ali, já pública, de 3 anos, como ele colocou em prática os princípios que ele ensinava para as pessoas. Por exemplo, ele diz no seu ensino assim, se alguém te ferir uma face, o que é que você faz? Não, desculpa, vamos começar do começo. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho e dente por dente. Essa era a regra. Eu quero dizer para vocês que essa regra, Jesus estava aqui pregando outra coisa, mas o mundo estava passando. Olho por olho e dente por dente. Continua até hoje. Até hoje é assim. Pisou nos meus calos, olhe, eu não tenho nem pavio. Não tem essas histórias assim? Mas Jesus dizia, se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Como foi que o próprio Jesus viveu isso?
Será que Jesus só disse ou ele viveu isso? Queridos, ele viveu isso. Quando ele era injuriado, ele fazia o quê? Ele não injuriava. Deixa eu contar uma coisa que você sabe, mas talvez você não se dê conta. Jesus, naquelas últimas horas de vida, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele passou por uma situação complicada ali. Aquele soldado que fez aquilo nunca mais viu Jesus, certo? Não. Jesus ressuscitou e andou por ali. O que Jesus fez com aqueles que o maltrataram? Tem alguns exemplos. Por exemplo, Pedro o negou 3 vezes. Depois que ele ressuscitou, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Foi assim, entre tantos exemplos, que o nosso Jesus andou por esse caminho estreito, que é o caminho de, entre os homens, viver o modelo que Deus quer. Em todas as coisas, Jesus deixou um bom exemplo. Diz lá em Pedro que ele deixou as suas pisadas para que nós possamos seguir. Então, se nós queremos aprender a andar no caminho estreito, que a porta é apertada e o caminho é estreito. A porta é apertada e o caminho é estreito, o caminho que leva à vida. Se queremos aprender como andar no caminho estreito, temos que aprender com Jesus, que disse e fez acerca de tudo e de tudo. Então, naqueles dias lá, a gente ia falando e mostrando os exemplos de Jesus, vários exemplos de Jesus, nessa caminhada dele de 3 anos. E aí, nós aprendemos que a sua doutrina nos maravilha, mas a sua vida tem autoridade. Então, que os homens possam ver em nós uma vida, uma palavra que seja maravilhosa e possa ver uma vida que seja impactante, uma vida que seja convincente. Amém? Oi, no capítulo 5, verso 13, estávamos compartilhando sobre o ser sal e luz do mundo. Nós lemos assim, a partir do 13, o verso 5, capítulo 5, desculpe, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, verso 16, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Entendemos que temos um papel como sal, como luz, que tem a ver com o propósito de Deus. A palavra que Deus colocou no nosso coração para dividir ali com os jovens foi esse desafio de sermos sal, de sermos luz, de fazermos de fato a grande diferença. A igreja às vezes se confunde com o seu papel e faz exatamente aquilo que não deveria fazer. Fala muito e faz pouco. Quando Jesus nos chama aqui a praticar obras que glorificam o nome do Pai, chamam a nossa atenção para uma obra de amor que a igreja exerce, de andar por toda parte, fazendo o bem, curando todo o oprimido do diabo, porque Deus é com ele. O mundo está pior e vai piorar cada vez mais, não temos nenhuma dúvida disso. Não temos, não devemos ter expectativa de que o mundo melhore, o mundo só piora. A bênção é saber que Deus nos permite, como igreja, ser sal, ser luz, para que o mundo tenha esperança. A palavra de desafio para eles, como é para nós também, é que o Senhor tem uma expectativa de que, sendo luz e sendo sal, nós possamos revelar Cristo ao mundo. A única esperança que o mundo tem é Jesus. E nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de, assim como aquela luz que é colocada em cima da mesa, estarmos ali brilhando para que as pessoas possam ver, encontrar em nós
a palavra que precisam, a esperança que precisam, que é Jesus. E são essas obras boas de amor que todos os dias nós temos a oportunidade de praticar, que terminam revelando o amor de Deus através de nós. E aí é onde a gente precisa estar atento todos os dias para dar o sabor que o mundo precisa, para revelar a luz que o mundo precisa. São palavras bem conhecidas, mas que sempre nos estimulam a viver segundo o coração do Senhor. Então somos luz, somos sal. Se o sal perde o sabor, de nada tem valor. Então ninguém usa sal sem sabor. Usamos um sal que tem sabor. E hoje tem um negócio aí dos sais diferentes, né? Sal rosa do Himalaia, sal do Mar Morto, sal não sei das quantas. Sal de Macau, que é puro, né? Isso é o melhor que tem mesmo. Sal bruto, né? Isso que é o melhor que tem, o sal grosso, o sal bruto. Por que, queridos? Porque é o que tem mais sabor e que realmente faz bem, né? Então precisamos ser esse sal. Sal que realmente dá um verdadeiro sabor, que evita o apodrecimento, que evita o mau sabor. A expectativa de Deus é que os jovens sejam assim como jovens, mas que nós, casados, adultos, também sejamos assim, da mesma forma, né? A palavra é para todos. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa receber o desafio do Senhor para viver essas coisas, né? Eu sei que o Senhor já tem falado, os testemunhos que nós ouvimos deles ali foram muito ricos, das experiências que Deus tem dado em faculdade, trabalho, em casa, e eu sei que nós também poderíamos testemunhar de tantas experiências que Deus tem nos dado, né? Mas graças a Deus, por sua igreja, pelo seu povo. Amém, queridos? Joia. Eu vou dar oportunidade para um ou outro irmão que queira compartilhar um testemunho. É possível que tenha um irmão com uma palavra no coração aí para compartilhar com os demais. Fechou? Mais um irmão, se você tem essa palavra já no seu coração, já vem aqui para a gente ganhar esse tempinho. Amém, né? Graças a Deus pela presença de Jesus. Eu sempre falo bem breve, sou bem sucinta, mas é tanta coisa hoje no meu coração. Marcelo já pediu aqui para mim ser breve. E eu vou tentar. Porque foi muita coisa tremenda durante todo esse tempo de oração, de jejum, né? Esse propósito que a igreja está dentro de si mesma. Hoje de manhãzinha eu acordei para ter meu tempo com o Senhor, e como eu já tenho confessado para a igreja, nos dias de folgas, tem sido diferente. E hoje foi bem diferente. Eu acordei, fui tomar café, fiquei conversando com Jesus, e o meu coração ele foi se enchendo durante tão pouco tempo, tanta coisa linda, né, que o Senhor fez em meios de angústia, de tribulação, da igreja orando, da igreja tendo carga. Foi assim tremendo, né? Ontem fez 30 anos que eu estou no estado. 30 anos no meu primeiro emprego, né? Um só local, uma só profissão ali, né? Eu cheguei de lá no meu trabalho como todo mundo chega, né? Hoje conhecendo a palavra, por isso que eu usei isso todo mundo, sem conhecer Jesus, né? Fui colocada ali naquele hospital e não sabia, sem direção, né? E de 92 para cá, quando eu me converti, eu sei porque eu estou ali, porque ali foi que o Senhor me aperfeiçoou, foi ali que o Senhor me chamou, né? E é ali que eu sou dele hoje. E eu dei graças a Deus, né? Pelos meus 30 anos de trabalho. E hoje, 20 de junho, é exatamente faz um ano que eu estou na minha casa, no meu apartamento. Apartamento que no dia que eu coloquei o pé, eu disse que era do Senhor. Senhor, esse apartamento é nosso, né? E aqui tem uma historinha bem breve que eu vou contar, mas eu queria logo
enfatizar esses dois fatos. Como o Senhor foi precioso, estava ali lembrando a Lu, tendo uma comunhão com ela, que eu fui caminhar ali, já morando naquele condomínio antes alugado. Eu passei 2 vezes lá com a mamãe. Eu já sabia que já morava ali alguém do nosso meio, né? Wagner e Lívia, casal muito precioso. Eu dizia, quero morar aqui, Senhor. Olhando para o meu contra-cheque, olhando para a minha profissão, olhando para tudo, não dá. E o Senhor conhece o meu coração. Depois que eu conheci o Senhor, eu tirei essa besteira de querer ser rica, de ganhar muito dinheiro, de casar com um marido rico. O Senhor sabe que eu quero só um lugar aonde eu chegue, onde o ônibus pare, seja perto para mim ir para casa, porque hoje o Senhor também até me abençoado, eu já poderia ter um carrinho. Eu já falei para a Marcela, já falei para a Elcia, eu não queria dirigir, né? Mas se eu soubesse dirigir, eu tenho certeza que o Senhor já tinha. E eu dizia para o Senhor, minha riqueza é essa. É onde eu possa ir para o supermercado, é onde eu possa ver os irmãos possam passar aqui, possam me pegar. Ou Senhor, deixa eu morar aqui, Senhor. E estendia a minha mão. Dizia, Senhor, profetizo que aqui vai desocupar um apartamento e o Senhor vai me dar. E aqui eu dizia, e eu olhava para o meu contra-cheque, para a minha situação, mas eu cria no Senhor. E hoje faz 1 ano, eu queria dizer para a igreja que faz 1 ano que eu estou naquele local, naquele lugar, onde humanamente era impossível, né? E eu agradeci assim a Deus muito por esses 2 grandes presentes. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, não porque Ele fez isso para mim, porque o Senhor Ele é maravilhoso, né? Mas aprove a Ele a me dar esses mimos, né? 30 anos de emprego, né? Ali onde eu trabalho, muita gente hoje sabe que não é fácil, mas o Senhor Ele permitiu, Ele deixou que eu ficasse ali, e eu amo, né? E o meu apartamento. E a outra coisa que eu queria hoje também revelar aqui, que o Senhor falou no meu coração, há muito tempo, desde 96, 97, né? Que os pastores abriram a boca, já levantaram a bandeira, eu sei que já viviam isso, mas que a gente, para viver o reino, viver com cobertura, e eu chorava pela companheira. Eu chorava. Quando foi um dia, Osias veio aqui para Natal e ele compartilhou. Eu não me lembro se foi aqui em Natal que eu ouvi, eu sei que ele já compartilhou nesses 2 lugares. E nesses 2 lugares eu estava. Foi o primeiro Acuípe, em 2004, e foi a vez que ele foi lá para o ginásio e deu aquela palavra sobre atraviar as noivas. E ele falou novamente, né? E ele falou também, eu estou me vendo ali com Osias. E ele falou que não tinha um companheiro, chorava. E terminou, sabe o que foi que Deus fez? Os 2 discípulos que ele tinha, foi o que se tornou o companheiro dele, né? E eu, na minha busca de companheirismo, e Ariadna e Angélica, na época, se tornaram minhas companheiras. Era elas que a gente conversava, eu conversava com elas, confessava pecado e tudo. Eu fiquei muito contente. E agora, eu tenho tido saudades de ter uma companheira, tenho pedido ao Senhor. Eu digo, Senhor, ela vai começar mesmo de novo de ler, a minha companheira e tal. E eu chorei muito hoje de manhã, eu acho que eu já vou chorar de novo agora. Eu tive alguns filhos. Deus me deu esse privilégio na fé. E eles são meus irmãos 2 vezes. E eu tive uma filhinha. Ela é muito preciosa. Aos 14 anos, ela tinha 13, 14, começou a andar comigo. Mas a filhinha. Eu me lembro que eu ainda sou do encontro das águas, assim. Quem é aqueles encontros das águas? Tem um irmão muito precioso com a gente, que era Damásio. E ele organizava jovens, ele levava para o encontro das águas, era em Jundiaí, em Macaíba. E essa filhinha, ela foi comigo. E eu me lembro que um dia a gente chegou, a gente morava em Igapó, e essa filhinha estava na jaqueira chorando. E o que foi, linda? Eu agora entendi, Jesus. Eu agora entendi porque você fala comigo. Que ele foi tão lindo para mim. Né? E essa menininha, ela cresceu. E valeu a pena tudo que foi investido. Valeu a pena choro, valeu a pena jejum. Valeu a pena aperrear esses pastores aqui, a contar, a puxar a camisa e contar para eles, eu estou assim, lá em casa é assim. Meu Deus, como valeu a pena, né? Essa filhinha cresceu e hoje ela está aqui. Uma mulher de
minha filha, a gente começou a ter comunhão e eu comecei a puxar meus cabelos, a me exortar. Eu digo, tá funcionando, coisa muito linda. Comecei a ouvir a dizer, não, Ju, não é por aí não, é assim, que a gente tem que fazer assim. Essa filhinha, acho que linda. Esse momento da gente compartilhar, senti uma carga linda no coração dela, pela igreja, pelo grupo caseiro lá, pelas meninas, pelas discípulas, pela discipuladora dela, pela discípula. Eu vi ali essa filhinha minha chorando, eu digo, meu Deus, que companheira linda, Senhora, o Senhor me deu, né? Quando foi naquele dia, naquele domingo passado, e foi apresentar ali as companheiras, e meu coração se alegrou, não fico mais triste. O Senhor tem me dado uma companheira muito linda, e essa companheira é Luciana. Ela é minha irmã, ela é linda, hoje ela tem carga. A carga que está aqui no meu coração, eu carrego comigo há 22 anos. Eu posso compartilhar com ela. É a carga que eu vejo no coração dela, né? E eu queria contar esses 2 testemunhos para você, dos meus 30 anos de trabalho, 1 ano de apartamento, e dessa irmã maravilhosa. Eu queria honrar a vida dela aqui diante da igreja, honrar a vida dela, é muito preciosa, muito linda no Senhor. Temos pactos de hoje, de jejuns, olha que coisa linda, né? Jejuamos juntas, choramos juntas pelo mesmo propósito, né? Eu queria honrar a vida dela aqui e dizer que valeu a pena e que Deus me deu uma filha muito linda. Nós vamos orar por esse testemunho de Ju e por essa semeadura de que nós não percebemos muitas vezes o valor da semente de muitos anos atrás. Mas às vezes uma semente demora muito no solo até crescer. E passam fases e fases. Luta aqui hoje como uma discípula com um testemunho se firmando a cada dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é parafraseando alguém que eu não sei quem disse, mas é muito bom quando os filhos se tornam pais de seus pais. Isso tem muito significado. São filhos que crescem e continuam com seus pais e começam a retribuir com cuidados aquilo que a vida toda foram seus pais que tiveram por eles. É muito bom quando filhos se tornam pais de seus pais. E ao invés de o verem no dia em que eles morrem, os veem morrer a cada dia. Estarem juntos e passam uma vida juntos. Pense nisso e você vai ver como é significativo cultivar uma relação de vida e sempre estar juntos. Eu sei que essa bichinha aqui era um desses meninotes que correm aqui quando Ju fazia essas coisas. E hoje está aqui uma mulher de mais de 20 anos já. Ele pouco mais de 20 anos. Vamos orar por elas e orar pelas gerações que vão vir na frente ali, que é Dona Ivete, e as que vão vir aqui, né, que todo mundo sabe do coração de Lu, pelo seu filho e sua filhinha, que Deus tem com ele ainda, né, e vai trazer para ela. Deus amado, em nome de Jesus, te damos graças pela cooperação que podemos ter no teu reino, de poder ser útil ao teu propósito e de nos sentir parte disso, e de como o Senhor também desfrutar da alegria de Pai, e também, Senhor, muitas vezes das lágrimas de Pai. Senhor, nós ouvimos esse testemunho e nos alegramos com ele, e trazemos uma palavra de bênção, Senhor, que Ju persevere, que Lu persevere nos teus caminhos, e que outras gerações possam conhecer e ver esse testemunho para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, queridos. Essa Bíblia é sua. Queridos, a boca fala do que está cheio o coração, né? E eu não venho aqui para falar para vocês necessariamente, para desafiar vocês. Eu venho aqui para compartilhar do meu coração. São 2 versículos aqui, 2 trechinhos curtinhos, uns 4 versículos,
Primeiro está em Lucas 19, versículos 47 e 48. Lucas 19, 47 e 48. Fala assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. 48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Alguém tem uma versão que fala diferente de dominado? Fascinado. Tem alguma outra versão? Ouvia com muita atenção. E Lucas 21, dá uns pulinhos aí para frente. Versículo 37. Lucas 21, 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Eu fico encantado quando eu escuto esses relatos, e ao mesmo tempo fico envergonhado com a minha própria vida ao ler esses relatos, porque eu vejo um povo apaixonado por Jesus, um povo sedento, um povo que madrugava, acordava cedo porque sabia que Jesus ia para o templo. Mas a Bíblia não diz que Jesus ia de madrugada para o templo, não. Jesus não ia de madrugada para o templo. Jesus ia para o templo na hora que ele tinha que ir. Mas era o povo que madrugava, esperando a hora que ele ia chegar, esperando para não perder nada, para não perder um pedacinho sequer dos ensinos de Jesus, da maneira dele falar, se portar. O povo madrugava. E o povo ficava fascinado, encantado, apaixonado por isso. Esse Jesus que apaixonava, encantava até os soldados que os foram prender. João 20 fala isso. Os soldados foram mandados prender Jesus e voltaram de mãos abanando, de mãos vazias, mas com o coração cheio, dizendo assim: nunca ouvimos alguém falar com esse homem. E esse Jesus que encantava tanto assim as pessoas, o que me pesa o coração é que às vezes eu estou lendo a Bíblia, estou lendo as palavras de Jesus, e pela dureza do meu coração, pelas minhas limitações, parece que eu estou lendo um capítulo de um livro. E às vezes eu não vejo no meu coração esse ardor por essas palavras de Jesus. Aqui você tem dois grupos na Bíblia, nesses relatos. Um grupo que detestava Jesus, que não queria saber de Jesus, queria matar Jesus, prender Jesus. Havia outro grupo que ficava encantado para ouvir Jesus. Eu fico me perguntando muitas vezes em que grupo eu estou. Meu coração vai dizer: não, no grupo que quer destruir Jesus, com certeza não quero prender nem matar Jesus. Mas a minha pergunta é: eu estou no grupo que era apaixonado por Jesus, encantado por Jesus, fascinado por Jesus? E meu coração precisa dizer: nem sempre. Para ser sincero, nem sempre. Quando eu não leio a Bíblia todo dia, quando eu não leio toda hora, quando eu não leio bebendo aquilo, quando eu leio assim, só por obrigação, para manter uma rotina de leitura, quando eu leio, mas entra num vídeo e sai no outro, meu coração, para ser sincero, precisa dizer: não, isso não é fascinação por Jesus. E aí, queridos, a minha tristeza, a minha oração, e eu estou falando do meu coração, parece que criou-se um outro grupo, um terceiro grupo, e parece que muitas vezes meu coração está nesse grupo. Do grupo que não detesta Jesus, não é doido por Jesus, mas miguxa de Jesus, né? Amigo do Facebook, amigo do curtir as coisas de Jesus, assim. Mas é perigoso isso. Eu digo isso para alertar a minha própria vida, porque Jesus é fascinante. Jesus é fascinante. Se tem algum problema nisso aqui, não é de Jesus. Porque esse Jesus, as multidões ficavam fascinadas por ele. Os guardas que eram obrigados a cumprir ordens sob severo risco, se apaixonavam por esse Jesus. E por que eu não fico encantado por esse Jesus? Só não é problema de Jesus. E eu preciso alertar meu coração mesmo, sacudir meu coração,
para clamar ao Senhor misericórdia para a minha vida, para dizer: Senhor, não me deixa ficar nesse grupo morno, não me deixa ficar nesse grupo morno. Acende, mexe comigo, e o problema está nos meus olhos, nos meus ouvidos, está na minha vida. E a gente tende a ficar encantado. Eu estava lembrando da palavra de Bequinha, né? Ele fala sobre isso. E ficar assim, perdido nesse mundão aqui, vivendo aquela vida tranquila, casando, comendo, bebendo, comprando, e esquecer de dar atenção, né? Colocar os nossos sentidos em Jesus. E eu clamo a Deus pela minha vida. Quero, dia após dia, sei que preciso muito buscar mais o Senhor. Preciso me apaixonar de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelo que sai da boca de Jesus. Quando algo sai da boca de Jesus, não saiu da boca minha, de Marcelo, de Elci, de Samuel, de Marco Aurélio, de qualquer irmão, não sai da boca de Jesus. Aquilo é tesouro, é ouro puro, aquilo tem um valor precioso, e eu preciso me agarrar àquilo ali. E ai de mim, se eu não estou enxergando a beleza que as pessoas enxergavam. Aquelas multidões que enxergavam Jesus, gente, não eram melhores do que nós. Não estou dizendo que a gente era melhor do que eles, estou dizendo assim, não eram diferentes de nós. Eram pessoas comuns. E por que a gente não está se encantando? Por que eu não estou me encantando por Jesus? E para mim eu faço isso, né? Senhor, eu respondo por mim. Eu vou responder por mim, eu não vou responder por vocês, nem vocês vão responder por mim. Mas nós precisamos, colocar a minha vida em primeiro lugar. Tratar isso na minha vida, restaurar essa paixão, esse amor, essa fome, essa sede, esse desejo por Jesus, de eu madrugar para ouvir Jesus. E eu quero isso na minha vida, e todos nós possamos desejar isso, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando já nos nossos limites, para não pegar essa estrada à noite. Eu quero dar aqui uma última palavra aos irmãos, mas antes disso já quero lembrar que nós vamos entrar nessa pista no horário da volta da praia de vários motoristas. Alguns, infelizmente, vêm alterados aí nas suas capacidades de dirigir, então que todos nós tenhamos um cuidado redobrado, por favor, tá? Você vai sair daqui, pegar a pista principal que vai para as praias, e vai entrar à direita e fazer um contorno logo na frente da feirinha, à esquerda, para pegar o outro lado da pista. E é esse outro lado da pista que eu peço a vocês um pouco mais de cuidado, para chegar em casa todos nós sem nenhuma alteração. Amém? Nós estamos terminando o mês de junho. Eu queria dar um testemunho de gratidão acerca de um assunto que nós estamos falando com a igreja desde o retiro da Páscoa, e acredito que o Senhor tem nos animado, e o nosso testemunho também anima uns aos outros. Com respeito às questões financeiras da igreja, queria dizer para os irmãos que é sensível a diferença aí das nossas finanças com respeito aos compromissos que temos mês a mês. É sensível, percebemos uma mudança positiva, e queremos com isso nos animar mutuamente, para que continuemos nessa fidelidade dia a dia, para que não falte o que nós precisamos para assistir uns aos outros nas necessidades. Amém? Agora em julho se aproxima, nesse próximo mês se aproxima a data onde anualmente a gente aluga a casa do Rames, nosso irmão lá do Haiti, que recebe a igreja na casa dele. Todos vocês conhecem a realidade. A maioria dos outros irmãos não tem uma casa com condição de receber a igreja, até porque não tem uma casa. Mas o Rames mora nessa casa que nós alugamos anualmente para ele. Essa vai ser a terceira experiência. A primeira era uma casa incomparavelmente melhor com a que ele morava. A segunda é uma casa melhor ainda, para esse aspecto de receber a igreja. E agora em agosto nós vamos fazer essa renovação de novo. Não temos ideia de qual casa, se é a que ele mora, se uma outra, se nós vamos estar lá para ajudar, ou se vai ser uma coisa
que vamos tentar ajudar daqui. Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa já. Nós temos que renovar esse aluguel. Porque se não renovar, o Rames volta a morar em algum lugar, em algum barraco, em alguma coisa que ele morava antes. O custo desse aluguel, todos nós sabemos, é em torno de $2.500. É isso? $2.000. O que seria hoje 6.000 e alguma coisa de reais. Eu queria que você começasse a orar por isso. Isso é para o mês de julho, para agosto, que nós precisamos ter esse compromisso. Todos vocês que acompanham esse trabalho no Haiti sabem o quanto isso é importante, porque essa casa é uma estratégia para toda a igreja. Esse valor são 6.000 e poucos reais, 7.000 reais arredondadamente aí. Você pode dizer, mas isso é muito. Não, isso é para o ano todo. É como se você tivesse que pagar o aluguel aqui em Natal de uma casa de 600 reais o ano todo. E uma casa de 600 reais em Natal, 550 reais em Natal, não é um aluguel caro. É um aluguel onde muitos irmãos costumam pagar até um pouco mais do que isso aí. Então essa é a realidade que eu coloco aqui para os irmãos, para que oremos sobre isso. E isso anda paralelamente ao nosso dia a dia aqui. Nós continuamos tendo que assistir todas as situações aqui da igreja, todas as necessidades aqui do nosso contexto, e ter essa despesa extra uma vez por ano junto com o Ramos. Nós não temos nenhum discernimento que possa ser diferente. Então nós trazemos a coisa do jeito que é hoje a necessidade. Se o Senhor nos mostrar uma diferença nisso, nós vamos entender. Orem por isso. Não só pelo recurso, mas como fazer isso. A nossa presença lá, nos 2 anos passados, já foi uma coisa, já foi difícil com a nossa presença lá. Tendo que falar com pessoas de lá, tendo que falar com pessoas do Canadá, porque é uma coisa interessante, né? Num país pobre como aquele, muitas casas de aluguel são investimentos de pessoas do estrangeiro, que têm a casa para alugar. Então várias casas lá são de pessoas dos Estados Unidos e do Canadá, para alugar. Lá nós tivemos essa dificuldade, imagine não estando lá. Mas nossas orações e o Senhor, melhor colocando, Ele move todas essas coisas. Amém? Irmãos, são 15 para as 5. Vamos nos despedir juntos, agradecendo a Deus por esse local, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus por cada um que pôde vir. Eu sei que vários não puderam vir, até queriam, mas não puderam. E nos colocar aqui diante das agendas que estão aí diante de nós. Daqui a 2 semanas nós temos o Nordestão, é isso? Para os pastores começa dia 7 o retiro, que é terça-feira, e para os jovens quinta-feira à noite. Os nossos jovens estão indo num número maior do que todas as outras edições do Nordestão, com exceção daqui teve aqui em Natal. São mais de 20 jovens, estão indo todos os que podem ir, e talvez seja o último retiro de solteiro de muitos deles. Você vai, Ju? Você vai? Vou. Ok. Tem alguns aí que casaram e não foram para o Nordestão, né? Mas é um tempo muito jovem, tá? São aí 300 e tantos jovens, um ambiente muito gostoso, com irmãos de muitos lugares do Brasil, mas é mais do Nordeste, né? De Salvador para cá é a grande maioria. Podemos orar e terminar aqui juntos? No domingo antes do Nordestão, dia 5, tem reunião no colégio. Continuamos orando, ainda não temos uma agenda do colégio definida. Nós continuamos dependendo de cada reunião. Nós vamos precisar da ajuda de todos vocês. Vamos tentar não deixar nada nesse local que não pertence a ele. Então tirar tudo, quando tiver condições, bota o lixo no lixo, as garrafinhas de plástico, vamos te levar tudo que for nosso, inclusive coisas que não vão ser usadas, mas se são nossos, vamos levar. Dá uma ajuda com o som para que possamos sair juntos. Alguma dúvida, queridos? Tio? Ainda tem o quê? Ainda tem lanche? Tem água, filho? Tem suco? Se tivesse água, você poderia vender a R$10 a garrafinha agora. O pessoal ainda tem torta salgada, certo? É isso? Torta salgada? Só isso? E suco? Não é kisuke, é suco. O pessoal antigo pensa que é kisuke, né? Vamos ficar de pé, amados.
várias pessoas que estão aí nos visitando, que não vêm todo o encontro. Você nos alegrou com sua presença. Seja bem-vindo mesmo. As crianças não tiveram uma aulinha especial hoje, mas tiveram um tempo de louvor 10. Louvor das crianças agora é com Pedrinho. Vamos orar, amados. Fica junto do teu irmão, se aproxima aí, fica só não. Alguém resgata a Francisco ali daquela tristeza ali, ó. Perdeu um gay, perdeu um sete para mim. Um gay não sete, será? São sete. Vai dormir hoje não, ele. Foi? Oh, Jesus, Pai. Glória a Jesus. Senhor Jesus, te damos graças por esse tempo aqui. Chegamos aqui, Senhor, aos poucos, com algumas dificuldades, mas nos aglomeramos aqui, Senhor, em torno do Teu nome. Tivemos comunhão, nos alegramos, confessamos o Senhor em nossas conversas. Obrigado pelos testemunhos de cada irmão aqui que nos edificou, nos animou. Colocamos diante do Senhor os dias que estão aí, Senhor, para que possamos viver. A semana que se inicia, o trabalho amanhã de cada irmão. Ó Deus, nos dá a oportunidade de sermos úteis ao Senhor. Vai adiante de cada um de nós. Nos dá sensibilidade, Senhor. Que não temamos o que pode fazer o homem. Que sejamos, Senhor, completamente disponíveis nas Tuas mãos. Que creamos que ao abrir da boca o Senhor vai nos dar uma palavra de sabedoria. Que andemos em dependência do Senhor. Que nos alegremos uns com os outros. Que busquemos conselhos. Que andemos juntos. Oh Deus, bom estar com o Senhor. Bom ter o Senhor entre nós. Obrigado por esse local, Senhor. Apesar de pagarmos para estar aqui, entendemos que é uma providência Tua. Pedimos que o Senhor guarde esse local e proteja esse local, Senhor. Nos leva em paz para casa. Cada um agora com o seu roteiro. Que o Senhor guarde, que cada um chegue em casa em paz, ó Deus. E que andemos, Senhor, mesmo que distante um dos outros, conscientes de que andamos como filhos da luz. Andamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.